Hoje no carro eu lembrei que eu tinha dado um tema, um título para essa mensagem, que eu não costumo fazer muito. Mas aí eu mandei mensagem para o Léo rapidinho, falei, Léo, me socorre. E deu tempo de fazer? Tá bom. Então, por enquanto, o tema dessa mensagem é trono ou campo. Me inspirei no AP, porque se ele pode botar a porta ou acesso, eu posso também me aproveitar dos meus privilégios. Então, o tema dessa mensagem hoje é campo versus trono. E eu queria que já estivesse aqui, mas eu vou resumir para você o que Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias, porque essa mensagem ela já tem um tempinho que ela está guardada nas notas do meu celular. E quando foi no encontro com Deus, há algumas semanas atrás, entre o lavar de uma louça, o organizar de um banheiro, ali naquele silêncio, que para mim é muito difícil permanecer em silêncio, o Senhor ia soprando algumas coisas acerca dessa mensagem que já estava aqui há um bom tempo. E esse encontro me ensinou coisas que eu não havia aprendido em outros anos ou em outras igrejas que eu trabalhei em encontros, porque esse com certeza foi diferente para o meu coração. Porque o Senhor voltou a palestrar coisas que eu achava que Ele não falaria mais, que Ele não tocaria mais nesses pontos. E quando eu olho para esse extremo do tema dessa mensagem, campo ou trono, nós vemos dois extremos muito diferentes. Nós vemos o extremo de pessoas que hoje buscam por um trono, buscam por uma posição de governo, por uma posição de autoridade. E nós temos o outro extremo de pessoas que permanecem e querem permanecer para o resto das suas vidas no campo. E não é errado, você vai entender isso ao longo da mensagem. Mas, após nós passarmos por o processo do campo, o Senhor nos leva à ascensão de autoridade. E Ele nos ensina isso através da vida de Davi. Por quê? Lá no capítulo 16 de 1 Samuel, vai marcar a primeira aparição de Davi nas Escrituras. Antes de 1 Samuel 16, você não vai achar nenhum relato falando sobre Davi. E o engraçado é que o texto que carrega a história de Davi, ele não é o protagonista, né? Geralmente, quando nós vamos contar a história de alguém, nós esperamos que esse alguém já apareça no primeiro momento do texto. Mas no primeiro momento do texto de 1 Samuel 16, Davi não aparece. Ele vai aparecer lá para o meiado, lá para o final. Isso tudo para que você entenda que Davi, ele não chegou à ascensão de repente. Ele passou por um campo de aprendizagem. Davi não se tornou rei assim que o profeta Samuel derrama o óleo na sua cabeça. Ele passou por um processo de discipulado e de aprendizagem. Querido, basta você olhar para o Salmos 23. Quando você chegar em casa, lê o Salmo 23. Ele é a personificação de alguém que entendeu o que é viver no campo. De alguém que entendeu o que é a dependência do bom pastor. De alguém que aprendeu as águas tranquilas que aquele campo trazia para o seu coração. Então, Davi, ele não chegou rapidamente a uma posição de autoridade. Ele precisou passar por um processo. E quando ele surge no cenário bíblico, já sendo escolhido por Deus, ele é escolhido no meio do anonimato, no campo da invisibilidade, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Isso não significava que Deus não o conhecia, que Deus não o tinha visto. Pelo contrário, a sua formação acontecia longe dos olhos humanos. Aquilo que Davi estava aprendendo até que ele chegasse à ascensão do trono para governar toda uma nação, acontecia no campo. E desde já eu queria que você guardasse uma verdade no seu coração. O campo é o lugar onde Deus forma grandes líderes, simplesmente porque lá é vazio. Lá não há aplausos, lá não há holofotes, lá não há pessoas, lá não há validação humana, lá é vazio. Lá é somente você e o Senhor. Lá era somente Davi e uma harpa, Davi e um louvor, Davi e salmos. Então, querido, não se iluda com a ideia de que a autoridade virá sobre a sua vida enquanto você não entender que você precisa passar por um campo de anonimato. Isso não é ruim, isso não te mata, isso forma o teu coração. Porque no fim, quando você chegar à ascensão, o teu coração vai continuar sendo dele. No fim, quando nós chegarmos à posição de autoridade,
Sobre qualquer área que nós estamos estabelecidos, o nosso coração vai continuar sendo fiel a Deus. Então, no anonimato do campo, Davi aprende que isso não significa ausência de chamados, mas ele é o terreno de formação de grandes líderes. Então, queridos, no capítulo 16 de 1 Samuel, quando o profeta ele chega à casa de Davi, o texto vai dizer que os seus irmãos passavam diante de Samuel. Só que enquanto seus irmãos desfilavam diante de Samuel, Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E ele não foi lembrado quando o profeta chegou. Ninguém mandou chamar ele onde ele estava. Ele não foi lembrado no momento em que eles foram assentar-se à mesa para comer. Nem sequer mencionado pelo seu próprio pai quando o profeta chega à sua casa. Isso não significa que porque nós não estamos sendo lembrados nas mesas que nós almejamos sentar, que Deus não está nos vendo. Que Deus não está vendo aonde nós estamos servindo, aonde nós estamos cuidando e aquilo que nós estamos fazendo enquanto estamos invisíveis. Então nem o seu pai se lembrou de Davi. Mas enquanto seus irmãos passavam diante do profeta, foi no campo da invisibilidade que Deus já havia feito a sua escolha. Então, desde já, eu gostaria de liberar sobre a sua vida uma palavra profética. Que não importa, querido, quantas pessoas, quantos currículos, quantos nomes estiverem ali, se o Senhor já fez a sua escolha acerca do teu respeito, não há quem te tome isso. A escolha de Deus é a única que importa. Nós não precisamos de validação humana. Nós não precisamos de validação das mesas que nós tanto almejamos sentar. Davi entendeu isso muito cedo na vida dele. E lá em 1 Samuel o Senhor vai declarar: o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Porque a busca por reconhecimento humano pode se tornar um ídolo, quando a única validação que importa é a do Senhor. Então, quando o Samuel ele chega à casa de Jessé, eu quero que você pegue isso, que é um ponto muito importante. Em nenhum momento do texto, você vai ver que Samuel anunciou por que ele estava ali. Em nenhum momento do texto, Samuel disse que estava ali para ungir o próximo rei de Israel. Olhe para o texto, chegue em casa, leia. Se você achar, você me manda mensagem. Se você achar o profeta Samuel falando: galera, cheguei aqui porque hoje eu vou ungir o novo rei de Israel. Não, Samuel ele apenas ouviu a voz do Senhor, porque Deus havia rejeitado Saul. Saul havia entrado em um nível de profundidade, de idolatria, onde o seu coração não pertencia mais ao Senhor, onde ele buscou acesso, buscou deuses, buscou ídolos, onde o Senhor ali resolveu trocar o rei da nação. Então Samuel ele ouve a voz do Senhor e ele vai até a casa que o Senhor manda ele ir. Chegando lá, ele fala: eu vim sacrificar com vocês. Nenhum momento ele cita que ele estava ali para ungir o próximo rei. Ao ser ungido por Samuel, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi naquele dia. Mas, repita comigo, mas Saul ainda ocupava o trono. Isso é um lembrete para você que ocupar o trono não é um pré-requisito. Você pode estar ocupando o trono, mas você pode estar com seu coração completamente desviado do caminho que o Senhor queria para você. Você pode estar ocupando uma posição de autoridade. Isso não quer dizer nada, não é pré-requisito. Porque quando o Senhor escolheu o próximo rei, Saul ainda estava no trono. Então, trono, querido, posição não significa nada para Deus. Se ele quiser trocar, se ele quiser fazer outra coisa, ele vai fazer. Porque eu aprendi que soberania é o ato de fazer sem ter que explicar. Deus não deve explicações a nós. Deus não deve explicações ao homem. Querido, olha para a própria Bíblia. Deus escreveu a sua história nela. Ela chegou nesse século e ele não estava nem aí se a gente ia concordar ou não. Ele colocou ela, ele tornou ela acessível a nós. E ele não se preocupou o que a sociedade acharia do que está escrito aqui. Soberania, o ato de fazer sem ter que explicar. Então, trono não é pré-requisito para você agradar a Deus. Você pode estar sentado nele e ainda assim permanecer desobediente. É isso que a Bíblia relata sobre Saul. E aí você vai falar assim: Camila, mas era óbvio, porque a unção naquela época era óbvio. Era óbvio que se passou na cabeça de Davi, na cabeça dos seus irmãos, ou na cabeça do seu pai, que eles estavam ungindo um próximo rei. Só que a unção naquele significado tinha significados. Ela poderia ser para sacerdócio, consagração a Deus, santificação para uma missão específica ou realeza.
Então eu imagino que enquanto o óleo descia pela cabeça de Davi, muitas coisas poderiam estar se passando na sua mente. Enquanto a sua família vivenciava aquele momento, enquanto seu pai olhava para aquela cena, muitas coisas poderiam estar se passando na cabeça deles. Então, nós aprendemos aqui que certamente Davi sabia que algo importante estava acontecendo, porque Samuel não fazia unção sem propósito. Unção tem propósito. Consegue colocar aí para mim Isaías 61:1? Você vai entender para que serve a unção. Primeiramente, você precisa entender, a unção não é promoção pessoal. A unção não é um meio para os teus fins, tá? A unção é um meio para os fins de Deus, para os fins daquilo que Deus quer fazer na nação, na família, no ministério. Isaías 61:1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Então a unção, ela não é um meio para os teus fins. A unção, ela serve para libertar, levar as boas novas, curar e trazer libertação aos prisioneiros. Unção não é um meio para os teus fins, não é para que você se sinta mais especial. Unção é para curar, libertar, colocar de volta na mesa e anunciar boas novas. Após a unção, a vida de Davi nos mostra todas essas características. Após ser ungido, ele restaura o trono em Jerusalém. Não há mais um rei corrupto naquele trono. Ele liberta o povo de Deus dos filisteus, derrubando o gigante. Libertação. E quando ele finalmente ascende o trono, ele manda chamar o filho de Jonatas, neto de Saul, Mefibosete, e reentrega Mefibosete na mesa. Cura. A unção é cura, a unção é boas novas, transformação e libertação. Então não pense que é porque eu sou boa demais, ou é porque é só através de mim que ele vai fazer. Não. Se eu não estiver comprometido com aquilo que ele derramou sobre a minha cabeça, no momento em que eu passar a negociar a unção com os ídolos que eu escondi nos cantos do meu coração, nos cantos da minha alma, ele levanta outro e faz. Não está preso a pastora Mônica, não está preso a bispa, não está preso a mim. Se ele tiver que levantar outro rei em Israel, ele vai levantar, porque trono não é pré-requisito. Então a unção, ela tinha propósito. Então Samuel em nenhum momento explica detalhadamente ao chegar à casa de Davi, você será rei. Porque ao ungir Davi, Deus não revela todo o caminho. E isso nos mostra que Deus ele se preocupa mais com o processo do que com o destino final. É importante você chegar bem no futuro, mas ele não está preocupado com o destino, ele não está preocupado com o trono que você vai ganhar lá na frente. Ele está preocupado com o que você vai aprender no processo do campo. Então, Deus não revelou todo o caminho e não revelou tudo o que aconteceria na vida de Davi. Fechou o ponto. Agora, o retorno ao campo. Porque depois da unção, o que me chama a atenção em Davi é que quando ele levanta da unção do profeta sobre a cabeça dele, ele não chama Jessé e fala assim, ô pai, olha só, é o seguinte, agora eu estou ungido, arruma outro pastorzinho de ovelha, porque ungido não cuida de ovelha. Arruma outra pessoa para ficar no campo, para ficar no aprisco, porque agora o pai está ungido. Levantei ungido, não vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Não vou voltar a ficar com cheiro de ovelha, a ficar sendo desprezado, a uma posição que não tem nada a ver com unção. Ó, meus irmãos, cuidado. Porque se vocês voltarem a me desprezar, eu estou ungido. Pode ser que Deus aperte o calo para vocês. Não. Após a unção, Davi se levanta e volta a cuidar de ovelha. Como se nada tivesse acontecido. O nosso problema, queridos, é achar que após a unção nós somos grandes demais para voltar a servir. O nosso problema é achar que nós já estamos ungidos demais para voltar a fazer o que nós estávamos fazendo. Aquele que é ungido tem cheiro de ovelha. Aquele que é ungido tem cheiro de campo. Davi entendeu essa verdade. Isso prova que a identidade de Davi não estava no status, mas na fidelidade que ele tinha ao serviço. E ele volta após a unção a servir o seu pai por meio das ovelhas.
Porque Deus forma grandes líderes no campo do serviço. Lucas 16:10 vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem não é fiel no campo, não consegue sustentar o trono. Quem não é fiel no serviço hoje, não consegue sustentar uma posição de autoridade. Um dia você cai. A pastora Kátia não está aí hoje, né? Mas eu estou amando ficar ali, ó. Porque por muito tempo se plantou na cabeça da igreja que os grandes ajuntamentos, os grandes eventos, Lucas, substituem isso daqui. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, encosta nela, abraça ela se você tem mais intimidade. Os grandes eventos não te dão isso daqui que você está tocando agora. Os grandes ajuntamentos não trazem vida de igreja. É isso que você precisa entender. Eu estou amando ficar ali porque quando as pessoas me perguntam, depois de tudo que eu passei com a igreja, quanto tempo eu voltei a congregar depois, é até piada, porque o maior tempo que eu fiquei sem congregar foi 2 meses. E isso para mim não era nada, porque tinha gente que não. Eu fiquei 10 anos sem congregar, 20 anos, e o meu tempo não é nada. O maior tempo que eu fiquei sem congregar foi 2 meses. E o que mais me faltou foi isso daqui que nós estamos fazendo hoje. O que mais me faltou foi abrir uma porta, servir uma água, olhar num olho que entra naquele lugar, que entra aqui e às vezes está com a sua alma já nas últimas. Você olha naquele olho e você diz: querido, seja bem-vindo, tenha um bom culto. Porque ninguém estava vendo, Janaína, o que Davi estava fazendo. Os homens, os irmãos, o pai, o exército de Saul, o trono que aguardava ele no fim da sua jornada, não via a invisibilidade do campo. Eles não viam, JB, o que você estava fazendo. Eles não viram quando você chegou aqui primeiro e foi o último a sair. Mas aquele que é o mais importante viu. A validação daquele que mais importa, ele viu. E domingo, eu e Danilo estávamos ali, para quem não conhece, Danilo é meu noivo. Nós estávamos ali na porta. E a gente estava ali, sabe, que nem pintou no lixo, alegre, feliz. Só que há algumas semanas atrás, nós estamos noivos, nós estamos construindo. E nós trouxemos até, quando a gente, foi outro milagre, mas é uma história para outro dia. E nós até trouxemos o papel da casa para o apóstolo, para a bispa orar. E a partir daquele dia a gente começou a viver muitos milagres em Deus. Porque a gente sentou e a gente falou: a partir de hoje a gente vai decidir ser fiel no serviço. A gente vai decidir ser fiel ao Senhor, mesmo quando não tem ninguém vendo. E nós passamos por exemplo, a devolver o nosso dízimo juntos, a ser fiel no que o Senhor estava propondo para a gente. Já está aí? Aí, ó. Campo ou trono? No final você vai responder a pergunta. E nessa mesma semana que nós estávamos ali servindo, a gente recebeu a notícia de que provavelmente naquela semana a obra ficaria parada, porque o Danilo ficou 2 dias sem trabalhar, eu não bati minha meta do mês. E nós começamos a nos preocupar com aquilo, porque era um período muito grande que a gente nunca tinha ficado tão parado. E a gente começou a orar, eu falei: vamos entregar ao Senhor, vamos continuar sendo fiel. Não, a gente não vai cancelar, a gente vai hoje, a gente vai entregar o que a gente tem para entregar. E o resto Deus vai cuidar. Porque a gente decidiu ser fiel a isso. E nós estávamos ali, aí entrou uma senhorinha, que ela nem está aqui hoje, baixinha assim, ela me abraçou. Aí ele virou para mim e falou assim: tu sabe que daqui a alguns anos essa é você chegando na igreja, né? Desse tamanhozinho, com a Bíblia debaixo do braço. E aí, após aquele dia, a gente, do nada, alguém mandou uma mensagem: não, que eu estava aqui, estava orando e lembrei de vocês. E faz o seguinte, vou te dar isso, isso e isso, para concluir a obra. E aí a gente pensou assim: vai dar o quê, né? 2 sacos de cimento, um pouquinho de areia, né? E aí a pessoa falou assim pra gente: vamos lá na loja que você está comprando, fala aí o que você quer. E se não der no meu carro, coloca no seu. E a gente ficou ali meia hora assim, sentado no carro, se olhando. E eu falei pra ele: a fidelidade no serviço
ela nos alcança. Porque não é para os homens que nós estamos fazendo. Não é para os pastores que eu estou entregando, mas é para o Senhor. Eu não preciso que as pessoas me vejam, não preciso da validação, não preciso. Eu preciso que apenas o Senhor me enxergue nesse campo, que eu estou disposta a passar, para que quando chegue o dia do trono, nosso coração continue sendo dele. Porque nós estamos passando por isso, nós estamos sendo fiéis. Mas quando essa casa estiver de pé, eu quero que o nosso coração continue sendo dele. Então, querido, não menospreze a fidelidade do serviço ao Senhor. Não ache que porque você abre uma porta, porque você serve uma água, ou porque você contribui numa obra que você é menos. Esses dias após o encontro, eu escrevi esse trecho e coloquei no meu Instagram. E até o apóstolo falou assim: filha, faz um vídeo sobre isso. E eu falei: boa ideia, eu vou fazer. Porque muitas vezes a gente olha para a vida das pessoas que estão nas estradas, que estão lançando seus livros. E não se engane, queridos, o meu daqui a pouco está sendo lançado. Para a glória do Senhor. Que estão nas estradas lançando as canções. A gente olha para essas pessoas e a gente começa a comparar a nossa vida. Por que eu também não estou vivendo isso? O Senhor me fez tantas promessas, por que eu também não estou vivendo essas coisas? Quando na verdade, eu cito isso no vídeo, se você quiser vai lá ver depois no meu perfil. Quando na verdade a pergunta deveria ser, não deveria ser, o porquê que eu não estou vivendo isso? A pergunta deveria ser, para onde essas pessoas voltam e servem após tudo isso? E aí eu coloquei lá como tema do vídeo: desconfie de quem lança estrada na vida, mas não tem casa para voltar e servir. Quem são os pastores desses homens? Quem é a líder da Camila? Quem é a bispa da Camila? Para onde ela volta e serve depois que ela vive tudo isso? Ou ela já é grande demais, já é ungida demais para abrir e fechar uma porta? Desconfie, querido, de quem lança estrada na vida, mas não tem prazer em servir a sua própria casa espiritual. Há muitos, sabe, como eu posso ser fiel, como eu posso honrar alguém que eu conheço apenas por uma tela, quando a ideia de servir aqueles que me lideram olho no olho passa longe do meu coração? Como eu posso exaltar aqueles que eu conheço através de um post, quando eu não sou capaz de honrar aqueles que cuidam de mim, ovelha? Eu preciso ter casa para voltar. Sabe, não é simplesmente a gente está aqui com o louvor e o pardal encontrou casa para voltar. É da boca para fora. Porque a gente precisa ter prazer no servir. Igreja é isso. Igreja não é estrada, igreja não é grandes ajuntamentos. Igreja é fidelidade no serviço. E quando Davi finalmente ascende o trono, em 2 Samuel capítulo 5, ele não faz desse trono seu ídolo. Para ele, o trono era apenas outro campo, só que com uma responsabilidade diferente, porque o coração dele já havia sido moldado para servir. E aí eu mandei a grande frase da minha vida: é no campo da invisibilidade que os grandes líderes são formados, para que quando a ascensão vier, o coração continue sendo dele. Quem não aprende no campo, transforma o trono em um grande pedestal. Eu sei que é duro, mas como a gente leu lá em Salmos 78, apacentou-os segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Eu cheguei à ascensão, mas eu continuo voltando para servir, pois a maior glória do homem está em voltar e servir. Sabe, queridos, quando eu olho para a vida de Davi, o Senhor me lembra nesse momento de outro ponto que eu não coloquei aqui. Antes de finalmente ele ascender o trono, Davi ele passou por muitas coisas. Davi teve que lidar com a perseguição de Saul. Davi teve que lidar com a morte. Davi teve que se esconder em cavernas. Davi teve que, às vezes, irmão, se fingir de louco, para que seus inimigos não o matassem. Ele passou por cavernas e cavernas e cavernas. De repente a gente olha para a história e pensa assim: chegou, a ascensão do trono chegou. Mas a gente não viu
A gente não viu o que ele passou em todo esse processo. Davi, ele teve todas as oportunidades de matar Saul e não o fez. Ele teve todas as oportunidades de andar por todo Israel e expor o que Saul fazia, mas ele não o fez. Ele escolheu permanecer com o seu coração íntegro, porque ele entendia que a ascensão ao trono não viria através de sangue nas suas mãos. Viria através da promessa que Deus já havia feito ele. Essa é a escolha mais difícil que nós vamos fazer na nossa vida. Ser ferido e escolher não devolver a ferida. Porque em um episódio, Saul estava dormindo diante de Davi. Ele poderia ter pegado a espada e acabado com a perseguição. Pronto, eu mato ele aqui, não preciso mais fugir e me torno rei. Só que ele sabia que não era dessa forma que Deus queria que ele chegasse lá. Ele sabia que não era através de exposição. E você vai falar assim, Camila, mas você não viveu o que eu vivi. Você não sofreu as traições que eu sofri. Você não estava lá quando eu fui perseguido. Você não estava lá quando eu tive que me esconder nas cavernas da minha alma. Mas falando de alguém que já veio desse lugar, eu tive todas as oportunidades de expor. Eu tive todas as oportunidades de devolver a ferida. Mas no dia que eu resolvi fazer isso, eu recebi uma palavra de uma mulher que eu nem conhecia. E eu lembro que o Senhor falava através da boca dela: você não vai ser a língua que fere. Você não vai ser a língua que sai do campo, que aprende tudo que aprendeu, que entende na invisibilidade e chega no final, na ascensão do trono, e toca nele de forma indevida. Às vezes a maior glória está em permanecer com o nosso coração íntegro, mesmo diante da perseguição. Mesmo quando a gente tem todos os motivos para devolver, a gente permanece. E a gente se torna alguém segundo o coração de Deus. Porque nos últimos relatos que a Bíblia vai dar sobre Davi lá em Atos, o que está escrito sobre ele é que ele se tornou alguém segundo o coração de Deus. Não foi através da vingança, não foi através de pegar uma lança e acabar com a perseguição. Foi através de eu escolho permanecer íntegro, mesmo que seja no campo da invisibilidade. Eu não preciso que a ascensão chegue. Por mais que ela não chegue, eu prefiro permanecer aqui, com o meu coração íntegro diante da presença de Deus. O salmo mais conhecido do mundo nasceu na solitude do campo, e não no brilho do campo. E não no brilho do trono, perdão. O campo era solitário, porque as ovelhas não falavam. Mas ali ele experimentou o cuidado do bom pastor. Ele dependia do cuidado da proteção de Deus. Ele enxergou a liderança e o poder como uma forma de servir ao povo. E desfrutou de intimidade no silêncio do campo. Muitas vezes você pode olhar para a sua vida e você pode perceber assim: eu tenho tantas promessas. Eu tenho tantas palavras proféticas sobre a minha vida. Deus disse que me levaria a muitos lugares, que eu escreveria muitos livros, que eu lançaria muitas canções. Mas parece que cada vez mais Deus tem me puxado para trás. Parece que cada vez mais Deus tem me levado ao campo e não à ascensão. Porque de repente, quando Deus te entregar esse trono, você use ele para expor. Você use ele para ferir. E para fazer aquilo que o coração de Deus não vai se agradar. Talvez ele esteja te puxando para esse campo, porque no final, de repente, você acabe como Saul. E ele não quer. Ele quer que no final, as últimas palavras a ser ditas sobre você não é quantas coisas você fez, não é quantos livros a gente lançou, Lucas, não é quantos ministérios nós lançamos por aí, mas é se o nosso coração continua sendo dele no final. Sabe, esses dias, conversando com o Danilo, eu falei: no final da nossa vida, eu só quero que os filhos olhem pra gente e a única coisa que eles tenham para falar da gente é: o coração dos meus pais continuou sendo dele. Sabe, quando você estiver ali bem velhinho, naquela cadeira de balanço, quase indo com o Senhor, o testemunho que vale a pena é: o meu coração continua sendo segundo o Senhor. Fique de pé, por favor.
nesses momentos da vida de Davi, eu enxergo que ele resolveu não continuar os mesmos ciclos. Porque quando a gente olha para a história dos reis de Israel, dos reis de Judá, nós vemos reis que começaram bem e terminaram mal. Reis que começaram com o seu coração ardendo por Deus, restaurando, fazendo reformas. Mas no final, todos eles se entregaram aos ídolos pagãos das outras nações. No final, nenhum deles terminou bem. E quando você vai ler o relato desses reis, o livro dos reis, dos crônicas, vai dizer em várias partes que ninguém conseguiu suceder a Davi. Porque ele foi alguém que não deixou com que a idolatria entrasse no seu coração. Ele resolveu não continuar os mesmos ciclos. Sabe, houve momentos da minha vida em que... Quem aqui estava no encontro? Tem alguém aqui que estava nesse encontro? Palestra de cura interior. Jaqueline está aí. Larissa que não está aí. Mas se você estava lá, aquela história que foi contada, ela não é fictícia, ela é real. Tudo aquilo que ela disse ali, as lágrimas, aquilo é real. Ah, e o quê? Vai para o encontro para você descobrir. No próximo você descobre. Mas, muitas vezes, a gente passava pelos lugares, passava pelas ruas, e as pessoas falavam assim, coitadas, o que vai ser dessas meninas? E a gente cresceu, sabe, vendo essa base familiar tão perfeita, e de repente ela desmoronou por causa do coração. E esses dias eu estava refletindo, e eu falei assim, caramba, olha tudo que a gente ouvia quando a gente passava. E a gente achou que a gente repetiria os mesmos ciclos. E a gente achou que nós não iríamos ser bem-sucedidas, nós não iríamos ter bons casamentos, nós iríamos continuar repetindo os mesmos ciclos. O marido dela tá aí, ó. E hoje, esses dias eu passei na rua, e aí eu passei, paz, gente, boa tarde, o vizinho estava ali. E eles, vem cá, nunca mais ouvi tua irmã e tal, nunca mais passou aqui no caminho. Menino, casou, tu acredita? Casou. Aí esses dias eu passei, né, que a minha avó não se aguenta, ela foi contar pra todo mundo, né. Não, tua avó contou, né, que você ficou noiva, tá aí construindo. E aí você acredita? A gente escolheu não repetir os mesmos ciclos. A gente olhou pros ídolos e a gente entrou dentro de casa e falou, aqui não. Aqui o coração vai continuar sendo dele. Não importa o que as minhas gerações viveram. Não importa os altares que foram levantados. Aqui dentro eu escolho ser segundo o seu coração. Aqui dentro eu escolho, mesmo em invisibilidade, eu escolho permanecer fiel. O meu convite para você essa noite é para você que se sente nesse campo da invisibilidade, que sente que talvez Deus não esteja te vendo, que sente que não importa o quanto você sirva, o quanto você faça, o quanto você perdoe, você sente que você nunca vai chegar a ter esse coração. Sabe, Camila, você não sabe todas as coisas que eu fiz na minha vida, mas Ele tem um novo coração para te entregar. Camila, você não sabe para quantos ídolos eu entreguei o meu coração, para superficialidade, para autossuficiência. Mas o Senhor está aqui e Ele hoje quer te dar um novo coração. Hoje o Senhor quer formar líderes segundo o seu coração. Se você sente no seu espírito, que o Senhor tem algo para desenvolver dentro de você acerca da tua liderança, a igreja toda vai fechar os seus olhos, todo mundo de olhos fechados. Você sente que Deus tem algo a fazer na sua vida, você sente que há um chamado, você sente que há uma liderança aí dentro que precisa desabrochar, que precisa sair, que precisa chegar até o entendimento do que é ser segundo o seu coração. Você vai levantar a sua mão e alguém vai até você. Temos uma ali, ó.
de blusa branca. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Ó Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Na Tua presença, Senhor, e nós queremos Te entregar, Senhor, o nosso coração. Nós não queremos mais, Senhor, entregar a nossa vida aos deuses que não falam, aos deuses que não ouvem, aos deuses que nada podem fazer. Mas nós queremos entregar o nosso coração com integridade ao Senhor. Pai, eu Te peço, forma os nossos corações nesse campo, Senhor. Nós não almejamos tronos, Senhor. Nós não almejamos glória, nós almejamos o servir. Nós almejamos o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos repetir os mesmos ciclos, Senhor. Nós queremos fazer diferentes, Pai. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Não importa quanto tempo nós passemos nesse campo, Senhor. Nos ensina com o docear da Tua voz, Senhor. Que o vento, Senhor, que percorria aquele campo e abraçava Davi no meio dos seus louvores, Senhor, possa nos abraçar aqui agora nessa noite, Senhor. Em adoração, Senhor, nós entregamos o nosso coração. Nós não queremos mais entregar adorações vazias, Senhor, mas como Davi, nós queremos abrir a nossa boca e ao soar daquilo que cantamos, daquilo que proclamamos, Senhor, os espíritos malignos, Senhor, possam sair e o coração possa voltar a ser Teu, Senhor. Se há alguém nesse lugar, Senhor, que permanece, Senhor, com a sua alma perturbada, com a sua alma, Senhor, abatida, Senhor, nós declaramos agora: liberta esses corações na Tua presença, Senhor. E no final dos nossos dias, nos dá um coração segundo o Teu, Senhor. Nós não almejamos bens, nós não almejamos nada que tire os nossos olhos de Ti, Senhor.